pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E o vídeo que nós vamos trazer é sobre decomposição, fatoração e decomposição. Tivemos uma aula de múltiplos e divisores que nos dá o caminho para trabalhar a fatoração e a decomposição. Vamos começar com um número qualquer, 729. Peguei esse número aleatório para que a gente possa então estar trabalhando e desenvolvendo essas observações de como o que é fatorar um número, o que é decompor um número. O que você precisa lembrar? Sobre os números primos. Você lembra sobre o conjunto dos números primos? Não tem um conjunto específico deles, né? Eles são inteiros, naturais. Então, vamos lá. Os números primos são todos aqueles números divididos que divide por um e por ele mesmo. Tem até uma revista que eu li, um artigo, falando o 1 é primo. Então tem lá um teorema para provar que o 1 é primo. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque nas questões do concurso isso não está sendo observado. O que está sendo observado são os primos que já existem, e são os primos que são aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17, 19, pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Então, esses são os números primos. O que é fatorar ou decompor? Decompor em fatores primos. Eu vou pegar um número e vou desmembrá-lo, tá? Na sua multiplicação, trazendo ele todos os números primos que aquele número existem. Eu posso pensar dessa maneira. Então, 729 decomposto em fatores primos, qual que é a primeira observação? Eu vou olhar aqui, ó, que o meu primeiro primo é o 2, e é o único par que tem primo. Vou verificar. Esse número é divisível por 2? Vai lá na nossa aula de divisibilidade, né? Múltiplos e divisores, para que você possa então saber as regras. Não, esse número não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar, então não divide por 2. Ele é por 3? Como que eu sei se esse número é divisível por 3? Eu vou somar os seus algarismos para ver se esses algarismos dão um número divisível por 3. Vamos somar? 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. 18 é um número divisível por 3? Então este número é divisível por 3. Tá? E aí você divide. 7 por 3 vai dar 2, sobra 1. 12 por 3 vai dar 4. E 9 por 3 dá 3. Este número é divisível por 3? Não é porque termina em 3 que ele é não, gente. Eu tenho que somar os algarismos. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então ele divide por 3 novamente. 2 não dá, então tem que ser 24. Vai dar 8. 8 por 3, 81. Dá por 3 de novo. 8 mais 1, 9. Então dá 27. 2 com 7 dá 9. Então também é divisível. Dá 9. 3, 3, 3, 1. A função da fatoração ou da decomposição, a missão é você chegar no 1. Quando você chegar no 1, você, pronto, terminou a sua decomposição ou a sua fatoração. Então, como que eu escrevo esse número? Tá? Eu vou colocá-lo de 2 a 2. Lógico, vai depender se ele está numa raiz. Se eu quero só saber se esse número é elevado a quantos. Se eu fosse colocar ele de uma forma, quantas vezes o 3 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 729 em potência é igual a 3 elevado a 6. Se eu fosse se tivesse numa raiz, quadrada, se tivesse em alguma outra situação, aí eu ia fazer de 3, Então, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. Não tem 1, 2, 3? 1, 2, 3, 3 elevado a 2. Que somando, conservando a base, somando os expoentes, vai dar o 3 elevado a 6. Tá? Beleza. Vamos para um outro exemplo. Eu quero decompor o 80. Vamos decompor em fatores primos o número 80.
Beleza. Então, primeira observação, ele é par? Então ele divide por 2. 80 por 2 dá 40. Dá por 2 de novo. 80 por 2, 20. Dá por 2 de novo. 20 por 2, 10. Dá por 2 de novo. 5. Pronto. 5 dá por 3? Não. Não dá por 2, não dá por 3, dá pelo próprio 5. Pronto. Chegou no 1. Ótimo. Chegou no 1, terminei. Como que eu vou escrever isso aqui? Ou eu escrevo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5, ou 2 elevado a 4 vezes 5. Vai depender. Se eu tiver aqui raiz de 80, como que eu escrevo isso? Tá? Tem uma aula só para radiciação, tá? Potência e radiciação. Então já tem as aulas rolando aí no canal e na plataforma online. Este número, ele é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. E aí vai ter a regrinha do ônibus. Você já ouviu falar da regrinha do ônibus? A regrinha do ônibus é aquele cara aqui, ó. Quando não aparece o índice é porque é o quadrado, é 2. Então esse cara paga passagem, sai para fora. Esse cara paga passagem, sai para fora. Esse cara não tem dinheiro de passagem, então ele fica lá dentro. E aí eu estou multiplicando esses dois, 2 vezes 2, 4, raiz de 5. Então o número raiz de 80 é a mesma coisa que eu escrever, raiz de 80 é a mesma coisa que eu escrever 4 vezes raiz de 5. Se eu tivesse, ou se o problema tivesse me dado qual que é o valor da raiz de 5, então eu poderia então fazer uma relação, vai depender da pergunta. Então, às vezes, em determinadas questões, você vai ter que observar qual que é o melhor caminho, né? Se é para deixar assim, se é para deixar assim, né? Se eu vou deixar só aqui no 2 elevado a 4 vezes 5, ou só no raiz de 80, ou no 4 raiz de 5. Então, eu vou desmembrando os números, vou decompondo e vendo qual que é o melhor caminho. E aí vem uma habilidade do aluno, que é ele observar, né, e evitar o caminho das pedras. Eu sempre falo com os alunos, pessoal, evitem o caminho das pedras. Evitem os caminhos das pedras. Vou pegar o apagador aqui e vamos fazer mais algumas decomposições aqui, tá? Então, vamos apagar. Vou deixar só os números primos e o título para a gente poder decompor o número 1024. Peguei um número qualquer. Eu quero decompô-lo em fatores primos. Então, faço o meu traço de decomposição. De novo, eu vou decompor em fatores primos. Eu quero aqui desse lado só os números primos até chegar no 1. Quando eu chegar no 1, eu paro a minha fatoração, a minha decomposição. Tá? Então vamos lá. Observe se o número termina em par. Se ele termina em par, eu começo com o 2. Então, 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Dá por 2 de novo. Então, 5 por 2 vai dar 2, sobra 1. 11 por 2 vai dar 5, sobra 1. 12 por 2. Eu estou fazendo conta de cabeça porque nós temos que treinar o nosso cérebro a dividir rapidamente. Então, se você tiver dúvida, vai lá e divide, tá? Faz a divisão euclidiana lá. Já estou dividindo aqui de cabeça para ganhar tempo, acelerar, porque estamos estudando para um concurso público. Por 2 dá 1. 5 por 2 dá 2, sobra 1, que fica 16, dá 8. Por 2, 1 não dá 12, dá 6. 8 por 2, 4, dá por 2 de novo. 64 por 2 dá 3, dá 2, dá por 2. 16 dá por 2, 8 dá por 2, 4 dá por 2, 2 dá por 2, pronto, chegou no 1, tá? Como que eu copio esse aqui? Tem aquelas formas, vai depender de qual raiz, qual que é o índice da minha raiz, ou qual que é a situação do problema. Mas aí eu só coloco 2, se eu vou escrever esse número em potência, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, 1024 é 2 elevado a 10, décima potência. E aí eu teria que verificar as situações, circunstâncias. Ah, esse número tem uma raiz quadrada exata? Tá, eu tenho que calcular, eu tenho que imaginar, eu tenho que ver se tem ou não tem. Tem uma regrinha. Vamos ensinar essa regrinha aqui, apesar de não ser aula de raiz quadrada, mas vou aproveitar que tem a ver com a tabuada, tem a ver com essa decomposição, porque aqui ó, a gente já sabe, não vou nem apagar, vou deixar aqui ó, a gente já sabe que 1024 é 2 elevado a 10, tá? Então se eu for colocar uma raiz, eu vou tirar ele algumas vezes, beleza? Agora eu quero descobrir se esse número, vou escrever ele aqui de novo, ó, 1024, se esse número existe raiz quadrada exata dele. Tem um método para você descobrir. Tem vários métodos, mas eu vou usar um, não da Júlia, que viralizou na internet aí, aqui de BH, tá? Mas eu vou usar aqui, ó, um outro método. Eu vou olhar aqui o último número. Olha só o último número. Vai lá na tabuada. Vou escrever ela aqui, ó. Tabuada. Vai lá na tabuada. Quando você chegou na tabuada, o que você vai fazer? Você vai ver quais os números que eu multiplicar por ele mesmo vai dar 4 no final. Da tabuada ela vai de 1 a 10. Desse intervalo, quais os números que eu multiplicar por ele mesmo vai dar 4 no final? Eu tenho duas opções. 2, porque 2 vezes 2 é 4, e o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Só esses dois números, se eu multiplicar por eles mesmos, vai dar 4 no final. Então já é o meu primeiro caminho, já tem uma visão, pronto. É algum número terminado com 2 ou com 18, ou com 8, tá? E agora eu vou fazer aqui a minha aproximação. O que eu sei? Eu sei que eu vou colocar ou 22 ou 28. Ou 32, ou 38. Vou fazer um teste com esses números. Por que eu vou fazer um teste com esses números? Porque eu só sei que números terminados com 2 e com 8. Eu tirei o 18, porque eu sei que não vai dar. O 22 já dá 400 e pouco, então eu já vou cortar o 22. Vamos tentar o 32? Então vem aqui comigo. Vamos multiplicar 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. Certo? Isso nós estamos tentando descobrir a raiz quadrada de 1024, se ela tem exato ou não. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Beleza? Cheguei nesse aqui. Então, 4. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 9, 1024. Pronto. Então, a raiz quadrada, esse número tem uma raiz quadrada exata. Usando essa regrinha da tabuada, nós chegamos aqui e então descobrimos que esse número tem uma raiz exata e é o 32. Viu que eu coloquei aqui 4 opções? Eu podia ter feito o 28, mas eu quis ir no 32, eu escolho. Vou fazendo conta, mas só fiquei com 4 opções. Tá? Então usa a regra da tabuada para facilitar a sua vida na hora de tirar uma raiz quadrada para ver se aquele número tem ou não tem. Ele não tendo, vou para a decomposição e a fatoração para então saber como que ele vai jogar na raiz, como a gente fez a raiz de 80 e saber como que vai sair. Tá bom, pessoal? Eu sou o professor Eduardo Carolino e esse foi mais um vídeo para o canal Simplifica Professor. Até a próxima!